Oi, bom dia! Hoje é dia 20 de setembro, o dia do nosso capítulo 20 do livro de Provérbios, o livro da sabedoria. E hoje eu estou aqui e não vou poder colocar música, porque no YouTube pode ter problemas autorais. Então, vamos ser espertinhos, né? E poder alcançar todas as plataformas. O vinho é escarnecedor e a bebida forte alvoroçadora. Todo aquele que por eles é vencido não é sábio. Como o bramido do leão é o terror do rei. No versículo 1, ele fala sobre a bebida forte, né? Que não é sábio você ser dominado pelo vinho ou por qualquer outra substância, droga ou produto. Nós não devemos ser viciados em nada, na verdade. Nós devemos ser totalmente livres e adorar a Deus com liberdade. Como o bramido do leão é o terror do rei, o que lhe provoca a ira peca contra a sua própria vida. Imagine que nós devemos ser obedientes às nossas autoridades. Então, o rei aqui, ele está sugerindo ser o rei daquela época, como também o rei dos reis, Jesus Cristo. Versículo 3. Honroso é para o homem o desviar-se de contendas, mas todo insensato se mete em rixas. Ele está falando do homem sábio, ele sempre evita contendas. Eu tomo como exemplo o meu amor, que está lá no céu, Tiago. Ele era um homem tão pacificador que se houvesse algum problema, ele era o primeiro a solucionar. Ele era o próprio pacificador. Imagine que a palavra ainda nos diz, né, que a gente deve evitar toda rixa, toda contenda, toda confusão e tudo que pode causar isso. O preguiçoso não lavra por causa do inverno, pelo que na cega procura e nada encontra. Ou seja, nós temos tempo, na Bíblia diz que nós temos em Eclesiastes tempo para todas as coisas. E se nós não plantamos no tempo certo, quando nós quisermos colher, nós não haveremos de ter colheita. E isso é em tudo, isso se trata da lei da semeadura. Se você planta amor, você vai colher amor. Se você planta comida, você vai colher comida. Se você planta dízimo, você vai colher também sementes de Deus. Se você planta honestidade, você vai colher honestidade. Isso é a lei da semeadura, serve para tudo. Eu, inclusive, como exemplo de tanto que a gente semeou, quando o Papai do Céu levou Tiago, nós fomos supridos e somos supridos até hoje. Muitas pessoas ainda nos ajudam e eu tenho certeza que isso foram sementes que a gente plantou ao longo da nossa vida e sendo guiados pelo Espírito Santo, porque a gente nunca pensou em um dia querer colher isso ou pensar que um dia a gente haveria de colher isso. Porque a gente não tinha nenhuma intenção disso, a gente dava por ser guiado mesmo a Deus. Como água profunda são os propósitos do coração do homem, mas o homem de inteligência sabe descobri-los. Imagine os propósitos, águas profundas, coisas que são muito difíceis de decifrar, de achar, de descobrir. E isso é o coração do homem. Às vezes, nós como homens, homem e mulher, a gente nem sabe, na verdade, o que nós queremos. Quantas vezes e quantas pessoas não sabem o que realmente querem da vida, não sabem quem são, não sabem onde querem chegar. E isso é mostrando a profundidade do nosso coração. Mas o homem de inteligência sabe descobri-los. Olha aí, é muito importante nós termos conhecimento de quem nós somos, para que nós viemos para essa terra, onde nós queremos chegar, o que Deus quer de nós, porque muitas vezes podemos fazer muitos planos, mas os planos que são executados somente são aqueles que cabem a Deus.
porque Deus tem planos para nós. E se a gente decide ter planos diferentes de Deus, aí esses planos não são, né, muitas vezes concretizados e gera frustração. Por isso que é tão importante a gente ser guiado pelo Espírito Santo. Muitos proclamam a sua própria benignidade, mas o homem fidedigno, quem o achará? Quantas vezes a gente fala de nós mesmos de uma forma, né? Como se fôssemos bons demais, como se fôssemos santos demais. E aquele homem honesto, quem achará? É uma raridade acharmos, uma raridade. O justo anda na sua integridade, felizes lhes são os filhos depois dele. Ora, se o homem anda em integridade e os filhos, eles se guiam pelo que eles veem e não pelos que eles ouvem dos pais. Nós somos testemunha dos nossos filhos pelo que nós fazemos. Eles veem tudo o que a gente faz. Então não adianta a gente muito falar. Dentro de casa a gente tem que fazer. Então os filhos dele seguem ele. Assentando-se o rei no trono do juízo, com os seus olhos dissipa todo o mal. Quem pode dizer, purifiquei o meu coração, limpo estou do meu pecado? Só Deus pode julgar. Mas nós precisamos julgar nós mesmos. Quantas vezes somos orgulhosos e nem sequer temos consciência do nosso orgulho? São muitas formas de orgulho, inclusive uma ferramenta do coaching integral sistêmico é o teste do orgulho, que um dia eu vou aqui demonstrar para vocês. Mas nós devemos nos julgar a si mesmo. Mas ainda assim, só Deus sonda o nosso coração. Só Ele pode julgar. O Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, Jesus Cristo. Ele é o nosso julgador, o nosso juiz. O nosso juiz de paz. 2 pesos e 2 balanças, uns e outras são abomináveis ao Senhor. Quantas vezes temos 2 medidas e 2 balanças para pessoas diferentes, para situações diferentes? E está acontecendo agora muito com partidos políticos. Cada um coloca a sua balança, a sua medida. O outro nunca presta, só o meu que presta. Às vezes a gente julga o outro pelo nosso julgamento. Quantas vezes a gente vemos o defeito que a gente tem na outra pessoa, mas a gente não consegue se analisar a si mesmo, mas critica o outro. 2 pesos e 2 balanças quer dizer ser injusto. Sermos injustos. Até a criança se dá a conhecer pelas suas ações, se o que faz é puro e reto. Ou seja, a gente julga, né? Nós somos o que nós fazemos, porque a boca fala o que o coração está cheio. E a gente executa o que a gente acha que deve executar. Então, são os frutos que a gente julga. Daquela árvore, a gente sabe se a árvore é boa ou ruim pelo fruto que ela dá. Não importa o que sai da nossa boca, mas o fruto da nossa vida. O ouvido que ouve e o olho que vê. O Senhor fez tanto um como o outro. Deus fez tanto o olho como aquele que ouve. Ou seja, tudo é para Deus. Deus sabe de todas as coisas que acontecem em nós, que a gente vê, que a gente escuta como som do nosso coração. Não ames o sono para que não empobreças. Abre os olhos e te fartarás do teu próprio pão. Isso aqui é muito importante, que é justamente a lei da semeadura de novo. O que você planta, você colhe. Se você não plantar hoje, no tempo certo, que era a estação de colher, não haverá colheita. E o preguiçoso que não está fazendo o que ele deve fazer, ele deve se espelhar nas formigas. Tem outros versículos que diz que nós devemos espelhar assim.
Não ames o sono, ou seja, nós temos um tempo de sono, mas também temos o tempo de trabalhar, temos o tempo de colher, de ceifar, de doar nosso tempo. E o meu coração andou ardendo muito, muito, muito esses dias. Existem tantas pessoas desempregadas e você sabia que essas pessoas poderiam estar trabalhando para Deus, poderiam estar doando o seu tempo, orando, meditando, profetizando uma família abençoada, profetizando sementes chegando, profetizando estratégias chegando, profetizando um país melhor, profetizando que autoridades no nosso governo vão ser autoridades colocadas por Deus, para que leis sejam feitas conforme a vontade de Deus, para que governantes, mesmo com defeitos como eu sou, como você é, mas que sejam guiados por Deus. Existem tantas pessoas desempregadas nesse país, ociosas. Eu proclamo, eu convoco pessoas que estão desempregadas a passar o seu tempo orando, meditando, profetizando, escrevendo tudo o que Ele quer que a nação seja, que a sua cidade seja, que a sua família seja, que os vizinhos sejam, porque a língua tem o poder da língua e da morte. Tudo que nós profetizamos com a nossa boca, nós colheremos. Nada vale, versículo 14. Nada vale, diz o comprador. Mas indo-se então se gaba. Ele está dizendo, quem quer comprar, ele sempre desdenha, ele sempre rebaixa aquela coisa, aquele produto, aquela pessoa, porque ele tem interesse naquilo. Por isso que ele diz, nada vale. Ou seja, quem quer comprar, quem tem interesse, ele sempre reduz, né, ao preço, o valor daquilo ali. Há ouro e abundância de pérola, mas os lábios instruídos são joias preciosas. Olha só o que eu acabei de dizer. O poder da língua é para a vida e para a morte. Existem pessoas que podem estar sem emprego, mas ele colherá do fruto que sai da sua boca. Profetiza, homem, profetiza, mulher. Bota tempo, inverte o teu tempo para Deus e Ele tudo fará. Existem pessoas que estão sem trabalhar agora justamente com o propósito de estar dedicando o seu tempo a Deus. Tome-se a roupa aquele que fica fiador por outrem. A Bíblia sempre fala, nunca emprestai. Nunca seja fiador, porque é melhor você nunca ser fiador, porque a palavra sempre reverte isso para a escravidão. Se você deve a alguém, você é escravo desse alguém. E por penhor aquele que se obriga por estrangeiro, tá vendo? Você se torna escravo dele, você tem a sua vida entregue porque você simplesmente resolveu ser fiador de alguém. Suave é ao homem o pão ganho por fraude, mas depois a sua boca se encherá de pedrinhas de areia. Olha só o que ele está dizendo. Se você quer dinheiro fácil, se existem pessoas buscando atalhos, depois a consequência é morte. Por isso ele diz, se encherá a boca de pedrinhas de areia. Ele está dizendo, o fim é morte, é caminho de morte, não vai. Todo trabalhador tem direito ao seu trabalho e o seu trabalho é a sua remuneração. Não queira atalhos. Os planos, mediante os conselhos, têm bom êxito. Faze a guerra com prudência. Olha aí, os planos mediante conselhos, ou seja, seja instruído, peça conselhos aos sábios, geralmente aqueles idosos, e que ninguém quer conversar com eles, mas são aquelas pessoas as mais experientes. Eles são pedras preciosas que ainda estão aqui na terra e devem ser valorizados. Gaste tempo pelo menos se você tem idosos na sua casa ou na sua família, procure-os, visite-os, dê seus ouvidos,
para que eu escute a sabedoria que eles têm para passar para você. Em consequência, ele vai se sentir muito amado. O mexeriqueiro revela o segredo, portanto, não te metas com quem muito abre os lábios. Aquela pessoa que fala demais, fala pelos cotovelos. Ó, não te metas, não se alinhe com esse tipo de pessoa, porque fala demais, fala até o que não deve. E a tudo que nós falamos, nós colheremos. A quem amaldiçoa a seu pai ou a sua mãe, apagar-se-lhe-á a lâmpada das mais densas trevas. Olha que poderosa essa lição. Ele está dizendo que a pessoa que amaldiçoa o pai, amaldiçoa a mãe, ele vai para o inferno. Porque as densas trevas é inferno. Apagar-se-lhe-á a lâmpada. Apagar-se-lhe-á a salvação. A lâmpada é o Espírito Santo de Deus. A posse antecipada de uma herança no fim não será abençoada. Filho, filha, nunca queira sua herança de forma antecipada, porque isso é maldição. É você estar amaldiçoando seus pais, aqueles que te colocaram na terra, aqueles que, se você não foi educado pelos seus pais biológicos, mas aqueles que te educaram, que te amaram, que te protegeram, você está em maldição. E isso é pior do que aquela pessoa que morre, porque aqui está dizendo que apagar-se a lâmpada e irá-se para as densas trevas, ou seja, vai para o inferno, é pior que morrer. Oh, meu pituxinho também quer participar hoje do nosso Provérbios 20. Então vamos lá. Não digas vingar-me-ei do mal, espera pelo Senhor e ele te livrará. Nunca tente agir com as suas próprias mãos, fazer justiça com as próprias mãos, se vingar, porque Deus o fará. Existe a justiça dos homens e existe a justiça de Deus. Então, não procure você fazer a justiça com as suas próprias mãos. 2 pesos são coisa abominável ao Senhor. E balança enganosa não é boa. 2 pesos eu expliquei anteriormente, né? Existe 2 medidas para 2 situações. Então, se a situação é semelhante, deve ser julgada da mesma forma. E isso para tudo na vida. Então não é porque não é com você que é uma forma de medir e com você é uma medida diferente. E ele está dizendo aqui, balança enganosa não é boa. Ou seja, essa questão aí das 2 medidas nunca é bom. Sempre é pro mal. Os passos do Senhor, os passos do homem são dirigidos pelo Senhor. Os passos do homem são dirigidos pelo Senhor. Como, pois, poderá o homem entender o seu caminho? Ou seja, você sempre tem que pedir a Deus decisões. É muito importante que nós não venhamos a decidir fazer coisas por nós mesmos, porque isso pode dar um caminho muito ruim. Porque Deus tem planos para nós. Desde o ventre da nossa mãe, Ele nos deu um propósito nessa terra. Eita, que o bebê aqui tá querendo puxar tudo. Laço é para o homem, laços é para o homem, o dizer precipitadamente é santo. É mole? Você dizer que algo é santo, que uma pessoa é santa, é você estar julgando a pessoa. Ou julgando a si mesmo. Se você diz que é santo, que você diz que é perfeito, então você está julgando você mesmo. E isso não é bom, porque sempre nós devemos nos analisar para evoluir, para melhorar. E não para outros objetivos. Porque Deus é que nos julga. Deus é que julga a mim, a você e a todos nós. E só refletir depois de fazer o voto. É mole? Quantas pessoas fazem votos a Deus e nem sequer pensam antes de decidir? E acabam que nem sequer cumpre o próprio voto. A palavra de Deus diz que não é bom você fazer votos com Deus. Mas se você fizer, que você cumpra-os, porque senão você está em maldição. O rei sábio joeira os perversos e faz passar sobre eles a roda. Olha aí, o rei sábio, ele sempre julga
Ele sempre observa e sabe julgar os perversos. E faz passar sobre eles a roda, faz passar sobre ele o julgamento. O julgamento. Então não ache que existem pessoas olhar pro vizinho do outro e achar que ele tá fazendo isso e não vai estar acontecendo nada. Uma hora vai dar o resultado, vai dar o julgamento, vai chegar. Então cada um olha pro seu próprio umbigo. E só refletir depois de fazer o espírito do homem é lâmpada do Senhor, a qual esquadrinha todo o mais íntimo do corpo. Lâmpada do Senhor. Lâmpada, ele sempre se refere ao Espírito Santo de Deus, de iluminar, de nos guiar. Então, o espírito do homem é lâmpada do Senhor. O Espírito Santo está dentro de nós. Então, o Espírito Santo que está dentro de nós é que nos analisa, que nos ajuda a dividir o corpo, a alma e do Espírito, a nos dividir a nossos pensamentos, as nossas decisões, o nosso eu, o nosso coração. Ele nos ajuda em tudo. O Espírito Santo é nosso paracleto. Ele é o nosso consolador, o nosso ajudador, o nosso pai, o nosso irmão, o nosso irmã, o nosso amigo, tudo que nós precisamos, ele é. E só ele pode nos mostrar o que nós precisamos ver. Amor e fidelidade preserva o rei, e com benignidade sustém ele o seu trono. Olha aí. Um rei bom é aquele amor que ele age com amor e com fidelidade, com honestidade. Imagine aí que a gente veio de uma cultura que todo político é corrupto. Então, corrupção não é do Senhor. Ele está dizendo aqui fidelidade, honestidade. A autoridade, ele deve agir com fidelidade. Então, não existe essa história de dizer, vamos votar em quem é menos corrupto. Não. Se ele é corrupto, elimina ele. Elimina. Procure investiga a vida dele toda. Investiga. Se ele já é político, que geralmente já está na área, né? Então, verifica o passado dele, para que a gente esteja debaixo de pessoas que Deus nos ordenou, né? Que Deus quer, porque a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. O ornado dos jovens é sua força e a beleza dos velhos as suas cãs. Tá vendo aí? Que a beleza dos velhos é as suas cãs, a sua sabedoria. Ou seja, quem tem idoso, aquele que eu já disse, né? Dê atenção, dê os seus ouvidos para os idosos, porque você vai ganhar pedras preciosas e você também vai estar gerando amor. Quantos idosos gostariam apenas de serem ouvidos? Os vergões das feridas purificam do mal. O mal nos torna puros, nos tira. Geralmente, o pecado tem consequência, né? Mas Deus faz todas as coisas e Ele contorna a situação. Ele contorna e traz para a vida dele, traz para o caminho dele, traz para as bênçãos dele. Então, assim, nós sempre temos que ver... Ai, meu Deus! O bebê tá puxando aqui a Bíblia. Já vai, papai, tá terminando. Os açoites mais íntimos do corpo. Terminamos agora Provérbios 19 com esse pequenininho aqui, que não está muito... Ele tá bem com soninho essa hora. Amanhã eu vou gravar mais cedo. Eu profetizo agora, no final desse capítulo, na sua vida. Declaro que você vai ter um dia maravilhoso. Toda doença saia. Eu expulso toda doença do seu corpo agora, sem direito a retorno. Em nome de Jesus. Declaro sabedoria do alto sobre a sua vida. Declaro que você vai ser ponte e atalaia da sua família. Pelo poder do nome de Jesus Cristo. Amém.